Digno é o Senhor Jesus, digno de louvor, seu nome adorarei. Digno é o Senhor Jesus, digno de louvor, seu nome adorarei. Exaltamos nessa noite, reconhecemos a Tua presença. O Senhor disse, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Nós queremos reconhecer, Senhor. Aleluia. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado por essa oportunidade de estarmos reunidos em torno do nome poderoso de Jesus. Cremos que desfrutaremos da manifestação da Tua presença, da instrução da Tua palavra. Nos abrimos ao mover do Teu Espírito, Senhor. Nos abrimos àquilo que o Senhor deseja fazer no nosso meio nessa noite. Declaramos que as nossas expectativas estão em Ti. Nossos olhos estão postos no Senhor nessa noite. Obrigado por esse privilégio de estarmos aqui para receber a Tua poderosa palavra que é viva, eficaz, penetrante, como uma espada afiada de 2 gumes. Que nessa noite ela faça distinção de alma e espírito, juntas e medulas, e que ela discirna pensamentos e intenções do nosso coração. Obrigado por palavras específicas, para pessoas específicas nesse tempo que o Senhor abriu para que sejamos alcançados pelo Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela assistência do Teu Espírito para transmitir a Tua palavra. Muito obrigado. No nome de Jesus. Glória a Deus. Graça e paz, queridos, nos sejam multiplicadas nessa noite, no pleno conhecimento dEle. Que prazer, que honra estar aqui com você. Ao pastor Francisco, muito obrigado pelo convite. Uma honra mesmo fazer parte dessa comemoração de 16 anos dessa obra. Amém, amados? Glória a Deus. Você pode sentar, por gentileza. Que bênção. Nós estamos lá em Interlagos, avançando com a palavra de Deus, e vocês aqui na região da Lapa. Somos uma família, o Ministério Verbo da Vida. Temos esse lema, somos um, somos muitos. Amém, queridos? Nós estamos aqui para cooperar com aquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo na vida dessa igreja. Estava pensando sobre esse momento, orando sobre o que eu deveria compartilhar contigo, e veio claramente, irmãos, um texto no meu coração, e juntamente com esse texto, a lembrança de uma formatura que eu participei em 2013, formatura do Centro de Treinamento Bíblico Rema. Primeiro eu vou ler o texto e depois vou compartilhar o fato. Abre comigo em Josué, capítulo 1, por gentileza. Josué, capítulo 1, nós vamos ler aqui 9 versículos e vamos extrair algo dessa escritura. Josué, capítulo 1, versículo 1. Está escrito: Então, após a morte de Moisés, o servo do Senhor, sucedeu que o Senhor falou com Josué, o filho de Num, ministro de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, está morto. Agora, portanto, levanta-te, vai sobre esse Jordão, tu e todo esse povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a sola do teu pé, vou-lo tenho dado, conforme declarei a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, em direção ao poente do sol, será o vosso termo. Não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti em todos os dias da tua vida. Tal como estive com Moisés, assim também estarei contigo. Não falharei contigo, tampouco te abandonarei. Sê forte e de boa coragem, pois para este povo dividirás a terra por herança, a qual jurei aos seus pais que lhes daria. Somente sê tu forte e muito corajoso, que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei que meu servo Moisés ordenou-te. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que possas prosperar por onde quer que fores. Esse livro da lei não se apartará de tua boca, mas nele meditarás dia e noite, a fim de que possas
observar e fazer de acordo com tudo o que nele está escrito, porque então farás prosperar ou próspero o teu caminho e serás bem-sucedido. Não tenho eu te ordenado? Sê forte e de boa coragem. Não temas, tampouco fiques desanimado, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Amém. Então é um texto rico, nós ouvimos muitas ministrações sobre ele, inclusive enfatizando a importância de meditarmos continuamente na palavra de Deus e, além disso, confessarmos a palavra de Deus. Mas o que eu quero destacar aqui desse texto é que por 3 vezes o Senhor encoraja Josué sobre avançar com algo que ele havia confiado a Moisés. Nós vemos uma frase aqui se repetindo: ser forte e corajoso. Irmãos, não há nenhuma passagem na Escritura, principalmente no Novo Testamento, sobre sermos fortes em nós mesmos. A Bíblia nos chama a sermos fortes no Senhor. Paulo instrui: fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Falando a Timóteo, ele diz: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Nós somos encorajados por Deus a avançarmos com aquilo que Ele tem nos confiado. E aqui, por 3 vezes, e não é sem propósito, veja o contexto: Moisés havia morrido e o Senhor diz que agora Josué deveria dar continuidade àquilo que Moisés começou. Amém, amados? Então eu tenho visto que o Senhor é um Deus de encorajamento. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 3, através do apóstolo Paulo, ele diz que Deus é o Deus de toda consolação. A palavra consolação, em vários textos, traz a mesma ideia de encorajamento. Servimos a um Deus de encorajamento. Amém, irmãos? Existem temporadas da nossa vida de mudanças e desafio, e é justamente nessas temporadas que o Senhor vem a nós de muitas maneiras para nos encorajarmos. Nós vemos aqui Josué sendo encorajado pelo próprio Senhor. O Senhor fala com ele sobre aquilo que ele deveria enfrentar a partir de agora, uma vez que Moisés havia morrido, e ele deveria ser o sucessor de Moisés. E é interessante que o Senhor o encoraja nesses termos: assim como fui com Moisés, serei com você também. Estava trazendo à memória no dia de hoje, enquanto li esse texto, como eu disse, a formatura do Centro de Treinamento Bíblico Rema, que aconteceu no ano de 2013. E lá nós recebemos o diretor do Rema nos Estados Unidos, Ted Gregory. E esse homem trouxe uma palavra no final, lá no momento do jantar dos professores. Esse homem se dirigiu ao apóstolo Guto e, através do espírito de profecia, começou a encorajá-lo. Foi interessante, irmãos, demais, porque dentre as palavras que o nosso apóstolo recebeu, ele disse: assim como fui com meu servo Bud, serei com você também. E ele falou, debaixo de uma inspiração profética, sobre a próxima década do Ministério Verbo da Vida. Uma palavra sobre crescimento, sobre avanço, expansão das igrejas. E é exatamente isso que nós estamos vivendo, irmãos. Exatamente esse crescimento, esse avanço, esse progresso, a partir da partida do pastor Bud e do momento em que o apóstolo Guto assume a presidência do Ministério Verbo da Vida, bem como o apostolado. Então nós vimos o Senhor encorajando aquele homem. Com certeza, se o Senhor veio a ele naqueles termos encorajando, é porque alguns temores foram identificados. Amém? Ele estava diante de um grande desafio. Assumir um grande ministério que estava em franco crescimento, como ele mesmo dá testemunho diante de todas as pessoas, nas conferências inclusive, que ninguém esperava que o pastor partisse naquele momento. Ninguém esperava que o pastor morreria naquele ano, no ano de 2013. Meses depois estamos num evento tão importante para nós, que era a formatura do Rema. E agora esse homem tinha a responsabilidade, não apenas do Ministério Verbo da Vida, das igrejas, mas também das escolas Rema. E o Senhor vem falando com ele, impulsionando aquele homem. E eu retrocedi um pouco na história e vi que meses antes, nós havíamos recebido como ministério a visita de outro ministro, Ed Dufresne. E nesse momento em que Ed ministrou, ele passou pelo apóstolo Guto, que estava sentado nas cadeiras da frente, pegou o apóstolo pelo colarinho e disse: você pode fazer esse trabalho. Antes do pastor partir, irmãos, o Senhor estava preparando o nosso apóstolo para aquilo que ele haveria de assumir. Provavelmente Deus está preparando alguém para assumir algo nessa noite. E por isso uma palavra de encorajamento. Por isso o Senhor está falando sobre as coisas que estão por vir e de antemão Ele está dizendo: eu estou com você.
Você vai avançar, você terá a minha graça, você terá a minha capacidade, a minha habilidade para fazer o trabalho, para fazer aquilo que lhe é confiado. Amém, queridos? Então, há muitas passagens na Escritura em que nós encontramos essa tônica de encorajamento. Estava lembrando de Jesus no Getsêmani, momentos antes da sua prisão e da sua crucificação. Vamos ver isso, Lucas capítulo 22, versículo 40. Lucas capítulo 22, versículo 40. Então lembre-se que em tempos de mudanças e desafios, nós desfrutamos de encorajamento da parte de Deus, e esse encorajamento vem de diversas maneiras. Deus usa homens, Deus envia anjos, Ele fala ao nosso espírito, a sua palavra nos encoraja. Amém, irmãos? Então, vários tipos de manifestações de encorajamento acontecem na nossa jornada cristã. Veja aqui Lucas 22, 40, diz assim: chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. E aqui nós encontramos um parênteses no texto. Diz assim: então lhe apareceu um anjo do céu que lhe confortava. Veja, no momento desafiador, no momento de extrema pressão, o sobrenatural entra em cena, Jesus experimenta uma visitação e um anjo vem para confortá-lo. Momentos antes daquele desafio que ele haveria de enfrentar, a sua cruz. Amém, irmãos? Então percebe que em toda a Escritura, diante de grandes desafios, também há encorajamento disponível. O Senhor trará palavras a nós que vão nos impulsionar para aquilo que nós precisamos encarar. Amém, queridos? Sejam coisas fáceis, sejam coisas desafiadoras. Sejam coisas que, na nossa perspectiva natural, são grandes demais para nós. Sabe, irmãos, que não é incomum nos sentirmos inadequados para as grandes coisas que Deus tem. E nós não vamos fazer na nossa força. Essa é a boa nova. Não será na nossa capacidade, não será na nossa habilidade, porque Deus não delegaria algo a você que você não tem condições de fazer. Se Deus está nos delegando algo, é porque Ele de antemão concedeu as condições. Existe condição na graça divina. Sabe, irmãos, graça não é apenas favor imerecido. Graça é capacidade, habilidade de Deus em nós, para sermos e fazermos o que nós não poderíamos em nós mesmos. A graça do Senhor nos capacitará para cada fase nova das nossas vidas. Tem pessoas aqui que estão transicionando, mudanças de fases, estão diante de coisas novas. Você talvez não saiba como será. Lembra? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu ainda vou te mostrar, e eu farei de ti uma grande nação. Eu vou te abençoar. O Senhor o encoraja nesses termos: fique tranquilo, ainda que seja novo, você já tem da minha parte o respaldo. Eu vou te abençoar, eu te farei grande, eu vou multiplicar você. E agora Abraão, mesmo não tendo o todo, já tem uma palavra que é suficiente para impulsioná-lo dentro do plano divino. Amém, irmãos? Aleluia! Então, para cada nova fase, existe um encorajamento divino. Existe uma palavra que vem da parte de Deus para nos impulsionar para realizarmos o que nós precisamos realizar. A Bíblia está repleta, irmãos, de passagens que nos mostram encorajamento todas as vezes que necessitarmos. Veja um outro texto, 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 6. Você se lembra que Timóteo era para Paulo um filho na fé, era um discípulo, alguém muito amado pelo apóstolo. E assim como o pastor Francisco, eu também amo demais e admiro a vida do apóstolo Paulo, o seu ministério, os seus ensinos. E aqui nós encontramos algo precioso, um conselho de pai para filho. Aqui Paulo vai dizer a Timóteo, com esse tom de encorajamento. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, diz: por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Lembre-se que, em outra parte, o apóstolo Paulo encoraja esse jovem dizendo: ninguém despreze a tua mocidade.
Se Paulo está dizendo isso, é porque alguém estava desprezando. Provavelmente alguém estava depreciando Timóteo pela sua idade. Timóteo haveria de assumir uma grande igreja naquela região. E nós vemos, irmãos, o apóstolo Paulo constantemente encorajando Timóteo. Versículos antes ele fala sobre a fé que foi encontrada na avó, na mãe e também em Timóteo. Aquela mesma fé, uma fé não fingida. E Paulo diz, eu me lembro das tuas lágrimas e de uma fé sincera. E aqui Paulo está encorajando esse jovem ministro. Deus não te deu o espírito de medo. Avance, confie na unção que está na sua vida. Lembre-se, você recebeu imposição de mãos, algo divino foi transmitido para você, então você deve avançar. Não fique paralisado diante das pressões e dos desafios. Amém, queridos? Aleluia! O próprio Paulo foi encorajado pelo Senhor. E alguém vai dizer, meu Deus, mas um homem daquela grandeza... Certa vez ouvi um ministro dizendo, irmãos, que pessoas maduras não precisam de encorajamento de outros. Eu discordo. O apóstolo Paulo, um homem daquela grandeza e daquela maturidade espiritual, alguém que disse que foi ao terceiro céu e viu coisas que ao homem não é lícito revelar, alguém que teve experiências extraordinárias com Jesus, Jesus apareceu para ele várias vezes, trouxe revelação para ele, ele disse no contexto da ceia, aquilo que eu recebi do Senhor, isso também vos entreguei. Veja um homem que tinha experiência e profundidade com o Senhor. Alguém que amplamente vai falar sobre o ministério do Espírito Santo, inclusive um ministério da consolação do Espírito. Mas esse homem que experimentou de tudo isso, precisou também de encorajamento na jornada. Todos nós precisamos de encorajamento, irmãos. Independente da estatura espiritual, independente da posição que ocupamos, nós precisamos de encorajamento ao longo da nossa jornada cristã. E o que nós veremos na vida do apóstolo Paulo, ele estava diante do sinédrio, ele estava debaixo de uma pressão extrema, o auditório estava dividido nas opiniões, um grupo queria matar, o outro grupo queria poupar. O apóstolo Paulo está ali argumentando coisas, e diante de uma argumentação poderosa, pessoas agora estão incitando raiva, e eles querem de todo jeito acabar com a vida de Paulo. Veja o que acontece em Atos capítulo 23, versículo 10. Atos capítulo 23, versículo de número 10. Paulo está aqui correndo o risco de morte, veja o que o texto declara. Tomando vulto a Celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que a retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Tiveram que esconder o apóstolo Paulo. Veja, na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem. Aleluia. Paulo está debaixo de uma pressão extrema. A Bíblia diz que na noite seguinte, uma visitação. O Senhor vem a ele, põe-se ao lado dele e diz, coragem, pois do modo que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Veja que coisa poderosa, irmãos. Talvez pensamentos de morte estavam visitando Paulo naqueles dias. Ele estava debaixo de pressão, ameaça constante. E de repente, o Senhor o visita à noite e diz a ele, coragem. Importa que você ainda vá a Roma. Da mesma maneira que você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, você ainda vai a Roma para testemunhar sobre mim. Eu ouço uma frase, na verdade eu ouvi uma frase que me encoraja muito todos os dias. Alguém disse certa vez, se você acordou hoje, é porque Deus não terminou com você. Paulo fala algo semelhante aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou vai completar, irmãos. Então, se não acabou, não acabou. Não coloque um ponto final onde Deus está colocando uma vírgula. Não terminou. Amém. Os homens tentaram colocar um ponto final na história de Paulo, mas lembra lá na frente ele dizendo, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Tentaram colocar um ponto final na história de Jesus, levaram ao pináculo e a intenção era precipitá-lo de lá. Ele saiu no meio deles e disse, agora não, hoje não. Estou parafraseando, amém, irmãos? A morte que ele deveria experimentar não era de queda de pináculo, era de cruz. Amém?
Isso fazia parte de um propósito divino. Então ele não morreria de outra maneira. Lembra? Ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou para resgate de muitos. Então havia um modo, havia um propósito, as coisas deveriam se cumprir da maneira que Deus estabeleceu na vida de Jesus, na vida do apóstolo Paulo, e aqui através da visitação é dito a ele, importa ainda que você vá a Roma. Você vai se lembrar que aparece na história de Paulo um profeta chamado Ágabo que diz a ele, isso farão ao dono desse cinto. Prende Paulo os pés e mãos e tal, e as pessoas ficam ali tentando demover Paulo da intenção de ir para Jerusalém, e Paulo estava convicto, irmãos. Paulo estava convicto que precisava ir, ainda que não soubesse todas as coisas que aconteceria lá, mas ele estava disposto. Ele havia se consagrado ao plano divino. A Bíblia diz que os irmãos tentaram convencê-lo do contrário, eles estavam chorando. E Paulo disse, não, eu estou convicto, eu preciso ir. E eles disseram, faça-se então a vontade do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa séria. Pessoas bem intencionadas, pessoas que te amam, podem te tirar da vontade de Deus se você não tomar cuidado. Pessoas que amavam a Paulo tentaram convencer que ele não deveria ir para Jerusalém, mas ele precisava ir. Ele sabia por dentro, ele tinha um testemunho que precisava ir para lá. E além de Jerusalém, Paulo ainda precisava ir para Roma, para pregar a palavra. E o Senhor vem confirmando isso ao longo do tempo, através dessas visitações. E aqui Paulo experimenta mais uma delas, ele diz, coragem diante disso. Você não vai morrer agora, você precisa ir a Roma, amém? Então Paulo é encorajado nesse momento, mais à frente vai passar por outra situação de pressão. Atos capítulo 27, versículo 22. Alguém vai dizer, meu Deus, mas provavelmente alguém que passa tantos desafios e pressões está fora da vontade de Deus. Deixa eu dizer, irmãos, é exatamente porque você está na vontade de Deus que muitas vezes as pressões vêm. Oposições, resistências, é porque você está na vontade de Deus. Amém? E o diabo muitas vezes quer confundir as pessoas porque se levantam circunstâncias para tentar mostrar para você que você está errado. Às vezes aquela circunstância adversa está mostrando para você que você está certo. Você está no caminho. Amém, irmãos? Aleluia. Atos 27, versículo 22, assim, açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. Porque essa mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Mais uma vez o apóstolo Paulo é encorajado no meio de uma pressão. A Bíblia diz que aqui a tripulação já havia perdido a esperança de salvamento. O barco se perdeu, mas as vidas foram poupadas. E antes disso acontecer, o Senhor vem a Paulo e o encoraja mais uma vez dizendo, não tenha medo. Nós vamos encontrar em várias passagens da Escritura, homens e mulheres de Deus, passando por situações desafiadoras, como por exemplo, Gideão, está malhando trigo no lagar. O Senhor vem a ele e diz, vai nessa tua força, varão valoroso. No natural ele pode ter olhado para si e diz, cadê esse varão? Não é? Mas o Senhor identifica nele coragem, valor e diz, vai nessa tua força. E vai encorajar Gideão naquele momento, eu vou entregar nas suas mãos os midianitas. E você sabe do desfecho dessa história. Então estamos aqui vendo exemplos na Escritura de pessoas grandiosas na história que foram encorajadas pelo Senhor. Amém, irmãos? Se esses homens de Deus precisaram de encorajamento, nós também precisamos.
nós também, diante dos nossos desafios diários, diante das pressões, diante das circunstâncias, seremos encorajados pelo Senhor. A palavra de Deus diz que fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então o Senhor, de diversos meios, vai levantar a sua palavra para trazer a nós encorajamento. Amém, queridos? Aleluia. Paulo, então, através dessa visitação, mais uma vez recebe encorajamento da parte de Deus. Veja um outro momento que o apóstolo Paulo é encorajado. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 16 e 17. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Glória a Deus. Diz assim: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O apóstolo Paulo está dando testemunho de que ninguém estava presente naquele momento desafiador, onde era necessário uma defesa, ninguém estava com ele, todos o abandonaram, mas o Senhor não. Amém, queridos? Ainda que pessoas vão embora, o Senhor disse, Ele prometeu, não te deixarei, jamais te abandonarei. E aqui o apóstolo Paulo está desfrutando da presença do Senhor, do encorajamento dele. Ele diz: mas o Senhor me assistiu, me deu assistência e além disso me revestiu de forças. De forças para quê? Para encarar as coisas que estavam por vir. Existe força disponível na presença de Deus. Eu gosto de algo que Pedro diz naquele discurso em Atos, no capítulo 2. Tendo sido cheio do Espírito Santo, irmãos, Pedro se levanta, prega um discurso poderoso e dentre aquele discurso ele diz a seguinte frase: vem tempos de refrigério na presença do Senhor. Diga: na presença do Senhor há refrigério. Amém? Em muitas situações, estamos debaixo de um calor extremo daquela circunstância, mas na presença há refrigério. Refrigeração é invenção divina, amém, irmãos? Amém? Quantos aqui gostam de um ambiente refrigerado? Amém? Foi Deus que inventou isso. Amém? Refrigério, no meio da pressão, no meio dos problemas. Pensa aqueles algozes do apóstolo Paulo, querendo a cabeça dele de todo jeito. Ele diz: o Senhor me assistiu, me revestiu de forças e além disso, fez leão jejuar naquele dia. Ele fechou a boca do leão. Amém, irmãos? Aquela situação que veio para derrubar você não vai tragar você. Porque o Senhor vai fechar de novo a boca do leão. O Senhor vai revestir você de forças de novo, para continuidade. Sabe, muitas pessoas ficam tentadas na hora da pressão à desistência. O apóstolo Paulo é um exemplo de resiliência, de perseverança, tantas coisas que esse homem passou. Sabe, irmãos, às vezes eu olho para os textos que falam sobre os desafios de Paulo, as perseguições, apedrejamento, açoite, naufrágio e tantas outras coisas, e eu penso, eu não tenho direito de desistir. Se esse homem com tudo que passou não desistiu, eu não posso. Não podemos, irmãos. E qual é a boa notícia? Temos a mesma palavra. Temos o mesmo Espírito, temos o mesmo nome. Aleluia! Temos uma família da fé. Nós temos os mesmos recursos que o apóstolo Paulo tinha naqueles dias e hoje ainda muito mais recursos. Amém? Nós não podemos desistir. Diga: eu não sou daqueles que desistem. Eu vejo muitas pessoas, irmãos, no meio das pressões, do calor das batalhas, na jornada cristã, abrindo mão daquilo que o Senhor confiou a elas. Muitas pessoas têm aberto mão de chamadas poderosas que afetariam milhares de pessoas, mas por uma circunstância ou por outra têm soltado o arado. E eu encontro também encorajamento na palavra às pessoas que servem ao Senhor. Lembra comigo de 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 58, o capítulo da ressurreição, capítulo 15. Mas lá no versículo 58, o apóstolo Paulo vai fazer um desfecho, e ele diz assim: amados, sede firmes e constantes,
sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Diga, o meu trabalho não é vão no Senhor. Sabe, eu estou aqui para te encorajar nessa noite, para dizer aquilo que você tem feito na obra do Senhor. Sabe, não tem caído no esquecimento. O pastor estava ministrando aqui há alguns minutos sobre dízimos e ofertas. A semente pode sair da sua mão, mas não sai da sua vida. Aquilo que você tem feito por amor ao Senhor, por gratidão a Ele, isso tem sido contabilizado na presença de Deus. O diabo muitas vezes quer nos enganar, trazendo a nós pensamentos de que ninguém está valorizando aquilo que nós estamos fazendo. Aquilo que eu fiz não teve resultados, aquilo que eu fiz não promoveu mudanças. Mas, sabe, irmãos, existe encorajamento da parte de Deus. Sabe, as suas sementes estão produzindo sim resultados. Aquilo que você tem feito na obra do Senhor tem sido contabilizado. Muitas vezes nós não vemos resultados aqui, imediatamente, mas a tua semente está ecoando para a eternidade. Eu gosto de pensar, irmãos, naquelas pessoas no evangelismo, que muitas vezes nós tocamos a vida, e muitas vezes pessoas ficam desestimuladas, desencorajadas no evangelismo, porque elas não veem muitas aceitações enquanto abordam pessoas. Então você compartilha de Jesus com alguém, naquele momento aquela pessoa não se converte, não entrega a vida para Jesus, mas você semeou uma semente na vida dela. E aquela semente vai produzir, nós vamos regando aquela semente em oração, outras pessoas vêm e compartilham também, a Bíblia diz que uns plantam, outros regam, mas é o Senhor que dá o crescimento. E existem pessoas, irmãos, que nós não veremos a continuidade aqui. Você semeia uma semente, leva aquela pessoa a Cristo, e você viu aquela pessoa uma única vez na vida. E eu gosto de uma frase que Mané costuma dizer às pessoas. Ele diz assim: se a gente não se encontrar aqui, a gente se encontra na nuvem. Amém? Deixa eu dizer uma coisa. Tem pessoas que você vai tocar na vida dela uma vez só, de passagem. Agora pensa aqui comigo o desdobramento daquele toque que você fez na vida daquela pessoa. A sua participação na vida dela. Não desconsidera. Não desconsidera o que acontece depois, além dos seus olhos. Pensa comigo o encontro poderoso que Filipe teve naquele deserto. Filipe encontra-se, e aquele encontro foi promovido pelo Senhor. Filipe se encontra com o eunuco naquela carruagem. A Bíblia diz que aquele homem volta para a sua nação salvo. Filipe, arrebatado, aparece em outro lugar pregando o Evangelho. Provavelmente, nessa estadia terrena, Filipe não sabe do desdobramento que aconteceu na vida daquele eunuco. Mas a história da igreja conta que aquele homem volta para a sua nação e sacode a sua nação no poder de Deus. Ele sai daquele deserto salvo. Ele volta para a sua nação batizado. Sabe, irmãos, existem coisas que nós não temos o todo, mas eu quero te encorajar a continuar fazendo. Mesmo que você não saiba o todo, mesmo que você não tenha a plenitude da revelação, do resultado daquilo que você tem feito para o Senhor. Seu trabalho não é vão no Senhor. Aleluia. A eternidade será um lugar de surpresas maravilhosas, encontros maravilhosos. Gostamos de conjecturar pensando assim: quando você estiver lá na eternidade, alguém vai bater no teu ombro e vai dizer obrigado, e você vai dizer obrigado pelo quê? É por tua causa que eu estou aqui. Consegue pensar nisso, irmão? Quando Judas diz, arrebate pessoas do fogo. Pensa aqui comigo, irmãos. A importância que é alguém sensível a Deus, arrancando alguém das garras de Satanás, afetando destinos eternos. Deixa eu dizer, irmãos, nós estamos aqui para afetar não apenas histórias, mas destinos. Quando você prega o Evangelho para alguém, você compartilha com alguém, quando você serve alguém, você toca a vida de alguém de alguma maneira com amor divino. Isso tem desdobramentos eternos. Então não fica desanimado com uma aparente falta de resultados. Não fique desanimado com uma aparente, deixa eu dizer, só parece.
só parece que nada aconteceu. Só parece que ninguém foi tocado. Aleluia. Só parece que não teve efeito o que você fez. Só parece que aquela oração não teve resposta. Só parece. O reino espiritual acolheu as tuas sementes. O reino espiritual assistiu às tuas ações. A palavra de Deus, irmãos, deixa claro que galardão não é apenas pela quantidade de obras que fazemos. Galardão é pela motivação pela qual fizemos as obras. O que determina galardão não é só quantidade. O que determina galardão é motivo. Aleluia. Glória a Deus. Então eu percebo no meu espírito o Senhor encorajando pessoas à continuidade. Sabe, talvez você tenha sido tentado a largar coisas, mas o Senhor está encorajando você a continuar. Aleluia. Lá em Hebreus, no capítulo 6, versículo 10, a palavra de Deus diz, vamos abrir lá, Hebreus capítulo 6, versículo 10. Vamos ler o texto na íntegra. Hebreus capítulo 6. Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, enquanto servistes e ainda servis aos santos. Diga, Deus não é injusto. A Bíblia nos ensina, irmãos, que Deus não é injusto para ficar esquecido do nosso trabalho e do amor que nós temos evidenciado para com o seu nome enquanto estamos servindo. Nós servimos a Deus servindo pessoas, irmãos. Amém? O que nós temos visto? Dias em que muitas pessoas têm largado o serviço. Mordomia cristã. Algo que tem sido um grande desafio. Nós conversamos com pastores, líderes de ministério, e muitos pastores têm relatado a dificuldade nessa área. Muitas pessoas têm largado o serviço. Muitas pessoas têm abandonado aquilo que o Senhor confiou a elas para fazer. Mas sabe, irmãos, que é tempo de retomar, e retomar ainda com mais fervor aquilo que Deus lhe confiou? Servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor com intensidade. Amém? Não é tempo de largar. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Sabe, irmãos, que Ele, voltando, nos encontre servindo. Que Ele nos encontre fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Eu sei que existem estações de transições e mudanças, mas nós precisamos nos certificar se de fato nós estamos no centro da vontade de Deus. A vontade de Deus é o lugar mais seguro onde você pode estar. Amém. O centro da vontade de Deus. Amém. A Bíblia diz, irmãos, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Amém. O plano de Deus é abençoado. Amém. As pessoas às vezes fazem planos e dizem assim: Senhor, abençoa aquilo que eu planejei, mas o plano de Deus para você já é abençoado. Nem precisa pedir para Ele abençoar. Paulo disse, lá aos Efésios, no capítulo 2, versículo 10, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais de antemão Deus preparou, para que andássemos nelas. Sabia que já existem boas obras que Ele preparou para você? E nas boas obras, nós somos plenos, irmãos. Nesse lugar, nós somos satisfeitos. Ainda que haja desafios, ainda que haja pressões. Veja, o apóstolo Paulo está na vontade de Deus e preso. E aí, preso, ele diz: regozijai-vos no Senhor. Como é que um preso pode encorajar livres a se alegrarem? É porque a circunstância que você está não deve determinar a tua alegria. O que você está passando não deve determinar a tua paz, não deve determinar a tua alegria. A alegria, paz são condições interiores. Não dependem do externo, irmãos. Aleluia.
Por isso o apóstolo Paulo estava continuamente alegre. Estava em prisão, estava alegre. Estava debaixo de açoite, alegre. Naufrágio, alegre. Porque ele tinha constante encorajamento da parte do Senhor. Sabe, esse não é o seu estado final. O que você passa não te define. Amém, irmãos? As circunstâncias não definem você. Independente do que aconteça, a Bíblia diz que você já é mais que vencedor por aquele que te amou. Independente de, irmãos. Aleluia. Aquilo que nós passamos não afeta o nosso destino eterno. Circunstâncias não podem alterar o fato de que você tem a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida. Amém, irmãos? Isso já está garantido. Por isso o apóstolo Paulo se alegrava. Por isso ele diz, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nada, nada, absolutamente nada, me afastará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, irmão, pode te afastar do amor de Deus. Aleluia. Sabendo dessas coisas, somos ou não encorajados? Amém. Você pode ficar em pé? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado. Nós vemos homens e mulheres de Deus na Escritura recebendo da parte de Deus esse tipo de palavra. Eu fico me lembrando de várias que o salmista recebeu. O salmista registrou essas experiências com o Senhor, a inspiração do Espírito Santo. Sabe, muitas vezes, irmãos, o salmista estava lá ministrando ao Senhor e daqui a pouco o Senhor começava a ministrar a ele. E o Senhor falava com ele através da boca dele mesmo. No Salmo, por exemplo, o Senhor diz, porque você se apegou a mim com amor, eu te livrarei. Nas primeiras falas do Salmo, é Davi falando para Deus. Daqui a pouco é Deus falando para ele através da boca dele. Um encorajamento pelo Espírito Santo que flui dos seus próprios lábios. Não sei se você já vivenciou essa experiência de orar, você está lá consagrando-se diante do plano divino, e de repente você começa a profetizar a si mesmo. Você começa a falar em outras línguas, você interpreta suas línguas, e você percebe que aquela mensagem é para você. Paulo diz, aquele que fala em outra língua, ore, pois, para que a possa interpretar. Qual é o propósito da profecia? Edificação, exortação e consolação. Línguas interpretadas têm peso de profecia. Paulo diz, aquele que fala em outra língua, ore para que a possa interpretar. Sabe, irmãos, Deus nos treina no secreto para nos usar publicamente. Muitas vezes começa no secreto. Você está lá na sua vida devocional, no seu dia a dia, orando no Espírito, e daqui a pouco se levanta algo no teu coração. Línguas, e você começa a orar naquelas línguas, daqui a pouco a interpretação delas, quando você percebe o Senhor está ministrando você. E ele começa a dizer, filho, não temas, eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, quando passares pelas águas, elas não te submergirão, quando pelo fogo, chama alguma arderá em ti. Eu irei adiante de ti, endireitando caminhos tortos, quebrando portas de bronze, despedaçando ferrolhos de ferro. Eu vou te dar tesouros escondidos, te darei riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor que te toma pela tua mão direita. O que é isso? Encorajamento. Encorajamento. Não sei se você já ouviu a seguinte frase, não tenha medo do teu futuro, Deus já esteve lá. Quantas pessoas, irmãos, temendo o amanhã. Billy Graham disse certa vez, eu li a última página da minha Bíblia, vai dar tudo certo. Deus é aquele que anuncia desde o princípio o fim de todas as coisas. Por que Ele te encoraja na jornada? Porque Ele já sabe como termina. Ele diz, filho, vai ficar tudo bem. Essa leve e momentânea tribulação não se compara com uma estação de glória que eu preparei para você. Aleluia.
momentos durante a jornada não devem afetar a tua percepção do fim que Deus preparou para você. Aleluia. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz. Paz no Antigo Testamento, a palavra shalom, equilíbrio, tudo no seu devido lugar, nada quebrado, nada faltando. Shalom. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de shalom. Aleluia. Completo. Tudo no seu devido lugar. Uma jornada de sucesso. Deus tem uma jornada de sucesso para ti. Pensamentos de shalom. Esses são os pensamentos divinos ao seu respeito. E o Espírito do Senhor diz: não tenha medo. Existe algo grande diante de você, existe uma nova temporada que eu mesmo tenho preparado para ti. Aleluia. E a minha graça se manifestará de maneira incomum na tua vida, porque eu disse na minha palavra que a maior graça para o humilde. Aleluia. Quem é humilde segundo as Escrituras é o dependente de Deus. Aquele que se sujeita debaixo da poderosa mão do Altíssimo será exaltado por Ele. E Ele diz: vem tempos de exaltação dentro do meu plano para a sua vida. Existem coisas novas a serem feitas. Aleluia. A habilidade divina vai aflorar de dentro de você de maneira extraordinária e você vai fazer coisas que nunca fez. Aleluia. Você está diante de uma temporada chamada novo. Novo. Existem coisas novas disponíveis aqui. Sabe quando você entra dentro de um carro na concessionária e você sente aquele cheiro do novo? Eu sinto o cheiro do novo aqui. Eu sinto o cheiro de coisas novas. Aleluia. Existe uma nova unção, pastor, para essa nova temporada. Uma nova unção. Aleluia. A unção está me inclinando a Ele. Eu não sei quem é Ele, eu não sei se Ele é daqui, mas há algo divino vindo sobre ti nessa noite. Glória a Deus. É uma nova unção para uma fase nova dentro daquilo que o Senhor lhe confiou. Uma unção para fluir de maneira mais desenvolta. O que eu vejo, uma ousadia sobrenatural está caindo sobre ti. Ele diz: não tenha medo de fazer o que é necessário ser feito. Glória a Deus. Flua dentro da unção do seu chamado, ousadamente. Obrigado, Pai, pelas ferramentas da chamada se evidenciando nessa temporada como não se manifestaram em outra temporada da vida dele, Pai. Obrigado por ativações divinas acontecendo nessa noite. Ativações divinas. Aleluia. Uma nova unção para ti. Óleo fresco. E essa nova unção vai minimizar os atritos que têm acontecido. Obrigado, Espírito de Deus. Aleluia. Você vai fluir de maneira mais leve neste novo tempo que está aberto para ti. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, obrigado.
Obrigado. Quando uma nova unção toca um líder, quando uma nova unção toca um pastor, aquela igreja passará a desfrutar daquela unção. Lembre-se de Salmos. É do cabeça para a barba, para a roupa. Costumo dizer, irmãos, quando Deus fala com o meu pastor, fala comigo também. Quando meu pastor recebe algo da parte de Deus, eu também recebo. Porque o que molha ele também me molha. E existe algo novo aqui. Então, pega pela fé. Pegue o novo. Adentre o novo de Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Levante as suas mãos, rende graças. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos porque podemos perceber que há algo novo disponível. O Senhor disse: eis que faço uma coisa nova, porventura não percebeis? Perceba. Perceba. Obrigado, Pai, por olhos para ver e ouvidos para ouvir. Iluminação de olhos para ver o novo, Senhor. Aleluia. Para perceber aquelas novas portas. Aquelas novas portas que o Senhor está abrindo. Aleluia. Existem portas dentro de portas. Existem ambientes preparados por Deus. Veja o padrão do Éden. Primeiro Deus prepara um ambiente para depois introduzir o seu filho. Existem ambientes preparados pelo Senhor. Ambientes onde já está disponível tudo que você precisa. Quando uma mãe sabe que está grávida, ela já começa a preparar o ambiente para a chegada do seu filho. O Senhor está dizendo: prepare-se para o novo. Prepare-se para a chegada daquilo que eu tenho falado para você. Tem algo grande chegando. Prepare-se para acolher o novo. Aleluia. Acolha o novo de Deus com alegria, com festa, com celebração. O apóstolo do nosso ministério, citado aqui no início da mensagem, disse uma frase certa vez que eu tenho reproduzido onde eu vou. Ele disse assim: dance o teu futuro no presente. Se o Senhor já tem mostrado para você o teu futuro, por que você não dança? A fé celebra antecipadamente. Amém, queridos? Aleluia, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por essa estação chamada novo, que está aberta. E nós estamos desfrutando, Pai, pela fé de coisas novas que o Senhor preparou para cada um de nós. Novas unções, novas oportunidades, novas portas, aleluia, novos acessos. Existem novas conexões, conexões divinas. Um homem de Deus disse que existe parte do nosso destino está escondido dentro de algumas pessoas. E o Senhor promove esses encontros ao longo da jornada. O que seria
de Paulo se não fosse conectado a Ananias. O Senhor envia Ananias a Paulo para impor as mãos sobre ele. Aleluia, para que ele recuperasse a vista e ficasse cheio do Espírito Santo. E o encontro de Barnabé e Saulo. O que dizer desse encontro? Barnabé, aquele que construiu pontes, foi aquele que recebeu Saulo, foi aquele que respaldou Saulo diante dos irmãos, dos apóstolos, no início. Aquele que ajudou Paulo na jornada. O que dizer do encontro de Filipe e o eunuco? Tantos encontros na Escritura, irmão, conexões que Deus fez. E a partir daqueles encontros, algo divino se desdobrou na vida daquelas pessoas. Existem novas conexões que Deus está fazendo para essa temporada nova. Você vai conhecer pessoas novas. O Senhor vai te apresentar novas pessoas. Existe um tempo da visitação divina. E muitas vezes essa visitação divina acontece na nossa vida através de pessoas. O Senhor Jesus entra à cidade de Jerusalém chorando e lamentando, porque eles não reconheceram o tempo da sua visitação. Um enviado de Deus não foi reconhecido. O Senhor vai enviar pessoas para pessoas. Conexões divinas estão acontecendo. O Senhor está promovendo encontros, é como um grande mapa aéreo, um ponto está sendo ligado a outros pontos. Aleluia. Quando esses encontros acontecerem, algo vai brotar, algo vai se desdobrar. Coisas divinas passarão a fazer mais sentido. Existem pessoas que fazem parte, que são como a peça de um quebra-cabeças divino na vida de pessoas aqui. Precisamos de discernimento para perceber os enviados de Deus. Quando o Senhor nos conecta com alguém, existem propósitos divinos a serem liberados. Você pode orar um pouco no Espírito Santo? Eu estou percebendo essa unção. Aleluia. Eu estou percebendo conexões acontecendo agora pelo Espírito. Chambarabassakan chelevrabacatalabasata. Oramande canche chelevrabacassata labarabaca. Amandre che chelevrabacastikia. Ramambrastiki talavroboko satalabaha. Obrigado por discernimento, Senhor. Por percepção espiritual para provarmos o que é excelente. Temos sido encorajados nessa noite pela Tua Palavra e pelo Teu Espírito, acerca das coisas que estão para se desdobrar em nossas vidas. Obrigado. Obrigado pelo Espírito de sabedoria e revelação, fluindo no nosso meio nessa noite, Senhor, trazendo clareza, mais clareza chegando. Aleluia. Aleluia. Chalamambraka chalabrasatalaba. Lamrashika chalabrando kosatalaba. Lamarabakandere brabaka chalabraka sata. Você pode fluir em um salmo, um hino, um cântico espiritual. Puxa do teu interior nessa hora. Enchei-vos do Espírito falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, edificando-vos na vossa santíssima fé,
orando no Espírito Santo. Ore o plano de Deus, ore os segredos divinos. Aleluia. Rabababa shadaraba kandere braba kasata labaraba. Iambraba kancha labra kasata lamandaraba kalabasata labaraya. Oh! Aleluia! Celebra o novo. Celebra o novo nessa noite. Algo novo, Aleluia! algo novo, algo novo, algo novo.